Graças a paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica, hoje no 112º dia de leitura e estamos concluindo o nosso 13º livro. Livros um pouco extensos, então nós queremos agradecer a Deus por haver nos conduzido até esse momento no conhecimento da sua palavra. Hoje nós vamos ler capítulo 27, 28, 29 de 1º de Crônicas e capítulo 1º de 2º livro de Crônicas. Hoje, especial sábado, nós estaremos lendo 4 capítulos. A nossa metodologia são 3 capítulos de segunda a sexta e sábados e domingo, 4 capítulos a cada dia. Convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 27 está escrito: Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. E eram estes os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. E era Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Aminadab, seu filho. O quarto, do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto, do quinto mês, o maioral Samute, o israelita, também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o pelonita dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, de Azarias, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o netofatita, dos Zaritas, também em sua turma havia 24.000. Um décimo do undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O do duodécimo mês, Eldia, o netofatita de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era o chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aaronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Irmaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. E sobre a tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. E sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães da tribo de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei de Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, sobre os tesouros da terra, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias.
E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Ezri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Odil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. E todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aquitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aquitofel, Joiada, filho de Benaia e Abiatar, porém Joabe era o chefe do exército do rei. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel e com a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, para também da casa do propiciatório, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, e para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das urnas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. E ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada mira, de cada ministério. Também a prata por peso para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal.
Também deu ouro por peso para as mesas da propiciação, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, e para cada taça a seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar de incenso, ouro purificado por seu peso, como também ouro para o modelo do carro, a saber, os querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engastes, pedras de ornato e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ouro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, e na mão de Jeiel o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi, bendito és tu, Senhor, Deus do nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, da tua mão e da tua mão tu damos, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda é tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas.
Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos dos corações de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que eu tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor Deus e perante o rei, e ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, sobre Israel, e sobre todos os reinos daquela terra. Primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus a Quiriate-Jearim, ao lugar em que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bazaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus: tu usaste grande beneficência para com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso em teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, a fazenda e a honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto, que está em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavalos, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém.
E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo o capítulo 2, 3, 4 e 5 do segundo livro de Crônicas. Então, estamos agradecidos a Deus por nos fazer perseverar nessa jornada, e amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos juntos, dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Então, que Deus te abençoe nesse dia.